diria aí que é o calcanhar de Aquiles da construção civil, é a contratação de mão de obra, né? Você cumpre seus direitos e deveres, você afasta sua responsabilidade. É um setor que demanda muito, extremamente carente de profissionais especializados. Não precisa entender de legislação, ser um advogado, mas o básico dos seus direitos e deveres ele precisa conhecer. A maioria das construtoras é uma falência nos primeiros 5 anos. A maioria, gente, não é falta de obra, de cliente, é problema jurídico, é um contrato mal feito, é uma falta de um aditivo, é um contrato de parceria que você faz errado. Então aqui tem esse problema na contratação de mão de obra, vamos fazer isso nesse contrato para evitar. O contrato dela estava, assim, extremamente vulnerável e que se a gente levasse para o judiciário, eles iriam perder. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos os 6 especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e hoje está aqui comigo Guilherme Junqueira, que é cofundador da Mais Controle, head de produto. Tudo certo, Guilherme? Oi, Laila. Prazer, né? Estar aqui novamente. E muito interessado em aprender sobre esse tema aí que é muito relevante para o nosso mercado, né? E com essa convidada super especial. Bom, a nossa convidada de hoje é a Adriana Silva, que é especialista em direito imobiliário, criadora do Construtora Blindada, que é um método que já blindou mais de 1.000 empresários, garantindo aí a segurança jurídica, desde o momento da proposta até depois da obra. E a Adriana vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje o conhecimento dela, ajudando a gente a entender mais sobre contratos com equipes, com prestadores de serviço, com mão de obra da construção civil no geral. Adriana, seja muito bem-vinda, obrigada por vir compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Tá animada para o nosso papo de hoje? Muito obrigada pelo convite, Laila, Guilherme, boa tarde a vocês. Estou bastante lisonjeada de estar aqui falando de um tema que eu gosto, que eu faço no dia a dia e estou muito animada para compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência. Maravilha, Adriana. Bom, tenho certeza que é um conhecimento que vai enriquecer muito aí quem está escutando, o dia a dia de quem está escutando, que é dúvida frequente, e hoje a gente vai tirar várias dessas dúvidas aí com quem de fato entende do assunto, né? Para começar, Adriana, queria entender um pouquinho como que você chegou na área do direito imobiliário. Que momento que você viu, parou e pensou, o setor da construção civil precisa se proteger juridicamente, eu quero seguir essa área, ou às vezes foi alguma coincidência também do destino, né? Como que foi esse processo? Então, eu não tive direito imobiliário na faculdade. A maioria das universidades não oferecem essa disciplina. E eu fazia faculdade com o intuito, eu era concursada na prefeitura, com o intuito de seguir carreira de concurso público, porque eu detestava o judiciário, então não me imaginava advogando em razão de ter que aí enfrentar o judiciário, a morosidade aí do dia a dia do judiciário. E durante a faculdade, eu era servidora pública na prefeitura aqui de Uberaba e tinha um escritório de frente à prefeitura que nós ficamos próximos, amigos, as donas do escritório, eu comecei a acompanhar algumas demandas, e elas já faziam algumas demandas, contrato de compra e venda, algo ligado ao direito imobiliário. E eu já acendi uma luzinha ali, ó, de repente dá para advogar na área e ainda sem depender do judiciário. Então eu comecei estudando ali na faculdade, eu já comecei a estudar direito imobiliário. Legal, então um interesse que foi despertado aí antes mesmo de formar, né? Acho que foi o temor do judiciário, me acendeu aquela luz, será? Existe uma possibilidade de eu trabalhar extrajudicial? Aí eu comecei a estudar pensando nessa possibilidade. Tem alguma história marcante de algum cliente que realmente pode fazer quem está nos ouvindo a abrir os olhos para se interessar mais também sobre esse assunto? Quando eu formei, nós começamos, eu e minha sócia, a atuar. A gente tinha, sim, o foco no extrajudicial, o foco em direito imobiliário. Só que na faculdade a gente aprende o quê? Proteger empregados e consumidores. Nunca tem o olhar. Vocês não esperem, aí já alguém vai sair da faculdade, que alguém vai ensinar na faculdade a blindar, a proteger empresários. Não, a gente aprende a proteger ali os empregados e proteger os consumidores.
Então, nós atendemos uma cliente que veio com uma questão, ela queria fazer um distrato com uma construtora. E a gente conseguiu fazer o distrato para ela, realmente era o caso de distrato. E nessas tratativas de distrato com essa consumidora e com a construtora, nós conseguimos demonstrar ali para a construtora que o contrato dela estava assim extremamente vulnerável desse construtor e que se a gente levasse para o judiciário, eles iriam perder. Então a gente conseguiu fazer o distrato, conseguiu a devolução dos valores aportados pela nossa cliente, ficou o melhor cenário para a nossa cliente. E isso ligou o alerta ali daquele construtor, que já ficou com medo, né? Quando a gente começou a apontar no contrato dele os erros que estavam. Aí ele pediu uma revisão depois dos contratos da construtora, nós fizemos e vimos diversas falhas nesses contratos e ele nos contratou para fazer assessoria jurídica. Então foi nossa primeira assessoria jurídica ali fixa mensal de uma construtora, mas chegou com uma demanda enorme. Posso contar aqui um pouquinho, rapidinho, para vocês, que eu acho que é interessante aí? Pode, com certeza. Eu tô achando engraçado que o acusado ali na história, né, ele acabou se tornando um cliente, né? Ele fez uma parceria, um contrato de parceria feito por uma advogada entre ele, a construtora, uma imobiliária e a loteadora. Eles iam comprar 100 lotes, construir e vender. Aquela parceria linda, assim, né? Perfeita. Ocorre que o contrato foi muito mal estruturado e a imobiliária não fez o dever de casa. A imobiliária, então, ficou responsável por vender esses imóveis, tem que fazer análise de risco, e ela não fez. E eles adquiriram esses 100 lotes, começaram a construção e a prefeitura embargou essas obras por falta de infraestrutura no loteamento. E aí começou os problemas, que aí os clientes começaram a vir querendo distratar com esse nosso cliente, com essa construtora, e quando chegava, o cliente chegava, só aparecia a construtora. A imobiliária, não, eu fiz minha parte, eu já vendi o imóvel, aí é por sua conta, né? E a imobiliária tinha recebido o valor de entrada, os recursos próprios, que era por meio de aquisição de terreno e construção. Os recursos próprios que eram destinados ali para aquele negócio foi diretamente para o bolso da imobiliária, que recebeu como corretagem. Então, ela saiu fora, recebeu o dinheiro, meu cliente ficou ali com problema e não quero saber de nada. E aí, ficou bastante tempo, eu não me recordo um tempo paralisado essas obras, na hora que retomou, veio o quê? A pandemia. E juntamente com a pandemia, veio o quê? Reajuste de preços. E o contrato que ele tinha assinado com esse cliente era empreitada mista. O que é empreitada mista? Fornecimento de materiais e mão de obra total, ou seja, ele tinha que dar base ao acabamento, ele ia entregar a chave na porta para o cliente e preço global, preço fechado. Não poderia haver reajuste de preço. Aí nós ficamos nesse limbo jurídico, não tem nada na legislação, e quando o seu contrato não traz as regras, quem que vai definir? O judiciário. Então, o contrato faz lei entre as partes. Se não tem nada, então, no Código Civil traz que quando o contrato, o empreiteiro, o construtor assina um contrato de empreitada global, preço fechado, e que não tem possibilidade de reajuste, ele não estipula isso no contrato, ele não pode reajustar, salvo se o outro concordar. Então, a gente tinha que recorrer ao judiciário, depender do judiciário ou a concordância. O que nós fizemos? Ficamos dias nessas negociações. Gente, eram quase 100 casas, quase 100 construtores. Imagina isso, a experiência que nós tivemos com esse caso. Aí nós conseguimos fazer aditivos, essa construtora era bastante organizada, demonstrou ali que realmente o orçamento que foi apresentado no início era impossível de entregar, e nós estávamos falando de Minha Casa Minha Vida, valor baixo, ali um lucro muito pequeno. Nós conseguimos fazer aditivos, negociar, outros fizemos distratos, outros fizemos a cessão de contratos para empreiteiros que tenham menor custo. Só sei que nós evitamos aí mais de 50 ações judiciais para esse cliente. E aí esse construtor começou a indicar nós para diversos engenheiros, construtores, incorporadoras, e a gente começou a atender online aqui. E aí isso começou a virar um treinamento para as construtoras. Começamos a treinar os engenheiros na contratação, na gestão com a obra, treinar o jurídico, fazer treinamento da equipe, e foi virando até virar o método construtora blindada, que hoje é aberto e já
eu já tenho quase 2.000 alunos, engenheiros, arquitetos, construtores, incorporadores. Então, foi vendo ali aqueles pontos vulneráveis que a gente viu com o nosso cliente, que expandiu o olhar. A gente foi olhar, não tinha nada na legislação. Fomos estudar jurisprudência, que são as sentenças judiciais, para entender por que eles eram condenados e criando processos para cada tipo de problema. Então aqui tem esse problema na contratação de mão de obra, vamos fazer isso nesse contrato para evitar. Vamos fazer esse processo aqui. Contratou aqui um engenheiro, ele vai ser responsável pelo carro, vai usar o uso do veículo, vamos fazer um termo aqui, vamos documentar a entrega da obra, vamos fazer. E a gente foi criando o processo desde a proposta até o pós-obra. E acabou virando aí o Construtora Blindada, mas foi sem nenhuma pretensão mesmo. Então você pegou todo o ciclo aí, né? Desde o início da assinatura de contrato de compra e venda e também os contratos com as mãos de obra ali, né? Independente do tipo de contrato. Toda a jornada do início da obra até o fim. Tudo. Aí a gente foi atuar e começou a atuar para outras clientes também, incorporadoras, construtoras, e criando processos realmente atuando ali vendo os problemas deles e criando processos para todas as fases de obra, seja da proposta ali, que a gente acha que não tem vinculação, mas desde a proposta você já se vincula a outra parte, então até a entrega da obra e desde a aquisição do terreno até a venda do imóvel. Então hoje a gente faz tudo isso e eu ensino tudo isso aos meus alunos. Adriane, falando especificamente do contrato com mão de obra, né? A gente observa que tem, né, uma informalidade muito grande nesse processo de contratação e muitas vezes ausência de contrato. E o que acontece nessas situações? Por que você acha que hoje os construtores, ainda é muito comum, né, os construtores iniciarem essas obras sem esses contratos formais com a mão de obra? E que problemas que isso pode trazer para o contratante? Eu acredito que a maioria seja por falta de conhecimento. Primeiro, que não é controlável, assim, que não é do nosso controle. A gente precisaria ter uma legislação específica para a contratação de mão de obra na construção civil. São contratos típicos ali, realmente, contrato, prazos determinados, então seria necessário, é necessário ter uma legislação. Mas o que nós temos controle, né? Isso aí a gente não tem. É a falta de conhecimento. O empresário, muitas das vezes, ele não sabe quais as formas de contratação e geralmente faz aquele contrato mais caro dentro da CLT, que é por prazo indeterminado, que o empregado sabe a data que entra, não sabe a data que vai sair, quando tem rescisão, tem aviso prévio, 13º, multa de FGTS, isso encarece bastante. Ou ele vive na informalidade sem nenhum tipo de contrato. Mas existem contratos tanto dentro da CLT com menos encargos, fora da CLT, com prestador de serviço, MEI, empreiteiro. Então, assim, essa falta de conhecimento faz ficar ou no mais caro ali, pagando altos encargos, ou ficar ali correndo todos os riscos cíveis, trabalhistas, acidente, tudo na informalidade total. E como você comentou, a gente tem uma legislação que ela protege, na ausência de contratos, né, protege mais o colaborador ali do que o empresário em si, né? Então, de fato, vai gerar um prejuízo grande. Talvez o empresário ache que a falta de conhecimento do colaborador não vai levar a uma ação judicial, talvez ele ache que ele vai agir da forma como ele acha que é conveniente e a pessoa não vai abrir nenhuma ação, mas eu acho que isso é um engano. Tem alguma história aí em torno disso que você já tenha presenciado? Só pegar esse gancho, eu estava olhando um dado hoje aqui, que no Brasil, né, são criadas aí 3,5 milhões de novas ações trabalhistas todos os anos. Eu fiquei, assim, muito assustado, impressionado com esse número. Eu acho que deve ser o maior do mundo, né? E eu tentei também buscar o quanto que o setor da construção civil representa desses 3,5 milhões, mas eu não consegui ali. Mas eu suponho que seja uma parcela importante aí também, né? Por ser um setor até mais informal, né, Adriana?
E é isso tudo mesmo, Adriana? É esse dado, tá certo isso? Então, eu também não tenho dado preciso aqui também, eu nunca consegui, assim, né? Não tem ali especificado que seria da construção civil, mas eu também acredito que seja grande parte, até porque contrata muito, é um setor que contrata bastante, e muito na informalidade. Então, essa informalidade tão grande na construção civil leva a ações trabalhistas. E como a Laila falou, aí a questão da justiça, é proteger mais o trabalhador, nós temos um princípio na Justiça do Trabalho que é indúbio pro operário. O que isso quer dizer? Que na dúvida, necessariamente o juiz tem que ser a favor do operário, do trabalhador. Então, o que é dúvida? Não tem um contrato. Não tem nada ali que comprova a relação. Você chega ali como empregador de mãos abanando lá no judiciário. E aí chega o trabalhador contando aquela historinha. Ah, eu trabalhava dia e noite, né? Aí faz 10 horas extra por dia, trabalhava sábado, domingo, feriado, não almoçava, e ele chega e conta a historinha dele. E quem que o juiz vai acreditar? Na historinha dele. No princípio, dúbio operário. Então, se você não tem provas, não tem contratos, não tem documentos, é certeza ali a condenação no judiciário, ela é certa. E eu acho que na construção ainda tem um agravante ainda, que a gente está vivendo, né, um apagão de mão de obra no Brasil todo, mas acho que no setor da construção civil ainda maior. E a gente vê também que muitos dos trabalhadores não querem ser formais, né? Eles querem... às vezes você quer contratar de forma formal, CLT, mas o próprio profissional não quer a carteira assinada, né, Adriana? Como é que lida com esse cenário, né? É complexo isso porque realmente eu vejo isso com os alunos, com os clientes, querem contratar ali CLT, empregado, e se tiver o vínculo trabalhista, tiver o vínculo de emprego, realmente tem que ser um contrato na CLT, dentro da CLT. Aí eles alegam que quer receber bolsa família, bolsa, enfim, né? Esse tanto de auxílio, esse tanto de auxílio que aí existe, eles se negam a fazer o registro, mas depois ajuiza uma ação e aí quem vai se dar mal é o contratante. Então, não adianta você, não, eu negociei, assinei um termo, de vez em quando alguém fala, não, assinei um termo lá que ele não aceitou. Não adianta, isso não vai valer nada, não vai valer nada. Se tem subordinação, tem horário determinado, é empregado CLT. Então, eu explico, eu ensino os meus alunos a fazerem política de premiação. Existem diversas formas de você incentivar a pessoa para ela ganhar mais, trabalhar mais, aumentar a produtividade da sua empresa, melhorar o ambiente de trabalho e fazer maior retenção desses trabalhadores. Ou então, realmente contratar por outras formas, como aí por MEI, contrato de empreitada, desde que ele também siga, que esse empregador siga essas regras. Porque não basta a gente fazer um contrato, a gente tem que seguir ali as especificações dos contratos, as regras. Cada contrato tem uma regra, tem uma forma de tratamento, uma forma de gestão. Mas é algo complexo mesmo. Eu diria aí que é o calcanhar de Aquiles da construção civil, é a contratação de mão de obra, né? Quais são esses erros, os erros mais frequentes que você costuma ver com um contrato com prestador de serviço ou com profissionais aí de mão de obra da construção? Primeiro, não fazer o contrato, porque quando não tem contrato, você está correndo todos os riscos. Aí a gente está falando de um acidente de obra que pode acontecer. Se acontece um acidente, então, todo tipo de contratação de mão de obra, seja prestador de serviço, pessoa física, MEI, empreitada, CLT, tem o recolhimento de INSS. Aquele empregado fica cobertado pelo INSS, acontecendo um acidente, ele tem o INSS. Quando não existe nenhum contrato, o empregado assume toda a responsabilidade. Então, ele fica correndo risco de acidente. Ao final, precisa ser regularizada essa obra lá na Receita Federal. Não vou adentrar tanto, senão a gente vai fugir do assunto aqui. Mas a contratação de mão de obra está diretamente ligada com essa regularização de obra na Receita Federal, pagamento do INSS. Então, se você não pagou durante a contratação, está correndo risco e ainda vai pagar depois com juros e multa. Corre o risco aí de ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o erro não ter contrato ou fazer um contrato e fazer gestão de outra forma.
Por exemplo, faz um contrato de prestador de serviço MEI. Ele tem que trabalhar com autonomia. Então, você vai estipular no contrato os serviços que são executados, o prazo, mas ele que vai executar o trabalho na hora ali dele, né, no tempo dele. Aí você ficar cobrando horário, ficar cobrando subordinação. Então, fazer um contrato e não saber fazer a gestão dele, fazer de forma errada, aí é um erro enorme que pode gerar prejuízos, ações trabalhistas. Às vezes o empregador faz um contrato, empregado CLT, um contrato, prazo determinado, indeterminado, existem diversos contratos dentro da CLT, mas não observa a convenção coletiva de trabalho da região e acha que está resguardado. Então, não é só observar as regras ali da CLT. Quando a gente está falando de relação de emprego, a convenção coletiva de trabalho, após a reforma trabalhista, ela está acima do legislado. Então, convencionada aqui, a CCT, está acima do legislado. Então, você tem que observar primeiro. Então, se lá estabelece que o adicional de horas extras é de 60%, você tem que pagar. É obrigatório fornecer café da manhã, café da tarde. Então, tem que observar a convenção coletiva de trabalho. Então, os erros comuns são esses. Não fazer contrato, ou fazer um contrato e não fazer a gestão deste contrato de acordo com as características dele. Esse contrato, ele precisa seguir as regras, por exemplo, da convenção coletiva, ou eu posso fazer um contrato com as regras que eu gostaria que funcionasse aqui dentro da minha empresa e o meu contratado pode concordar ou não. Ou obrigatoriamente nesse contrato precisa estar seguindo a convenção coletiva, por exemplo? É obrigatório você obedecer a convenção coletiva de trabalho. Então, é obrigatório. Se no contrato você traz, por exemplo, o aviso prévio. No caso, o contrato de carteira assinada, só para deixar claro. Né? A convenção coletiva de trabalho é um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores. Então, serve só para contrato CLT, dentro da CLT, empregados, carteira registrada. Então, ela está acima da legislação. Então, tem que ser observado, sim. Ainda que você faça, porque a CCT, ela é válida por 2 anos. Que você faça o contrato ali, o horário é de 8 às 17, o prazo, o contrato de experiência aqui vai ser de 15 dias, mas a convenção coletiva de trabalho estabelece que não pode ser inferior a 30 dias, você não pode fazer esse contrato. Tem que ser 30 dias, se a convenção coletiva estabelecer. Então, tem que observar, o contrato tem que observar a CCT também, porque senão você vai estar correndo risco. Adriana, em relação ao MEI, né? Uma coisa que eu vejo aí, um problema que eu vejo também, é que o MEI, às vezes, ele não paga, né? O INSS, ele não paga a guia daquela contribuição mensal e aí não resolve nada, né? Porque isso é um trabalho do contratante também, fiscalizar ou não? Se eu contratei um MEI para minha obra, tenho um contrato certinho com ele, mas ele não está contribuindo ali de forma, né, regular, ali, mensal, e enfim. É um trabalho meu cobrar esse documento, cobrar esse comprovante de recolhimento? Sim. Você, empresa, você PJ, quando contrata outra PJ, você passa a ser um substituto tributário. Ao invés da Receita fiscalizar o empreiteiro, o MEI, ela vai fiscalizar a empresa. Então, você é obrigada a exigir nota fiscal. Então, ele tem que emitir nota fiscal, recolher os tributos. Você, inclusive, tem que fazer a retenção. O MEI não sofre retenção, mas outro tipo de pessoa jurídica. Aí, um empreiteiro que você contratar, você tem que fazer a retenção ali do INSS, retenção tributária. E depois, quando ele fizer o recolhimento, ele vai fazer o abatimento desse valor. Porque a Receita, ela pode cobrar, caso ele não pague, pode cobrar, passa a ser uma responsabilidade solidária. A Receita pode cobrar tanto dele quanto de você. Então, quanto você, empregador. Então, a responsabilidade do contratante é fiscalizar. Então, é exigir que ele cumpra, que ele apresente comprovante aí de quitação. E como ele vai emitir nota, ele está emitindo nota, ele está pagando. E não basta só ele pagar o INSS. Por quê? O empregador também tem que fazer a CPP, que é a contribuição patronal.
Então, ele vai fazer o recolhimento do MEI, ali por meio da DAS, mas também o empregador vai fazer o recolhimento da CPP de 20%, que é a contribuição patronal, e ao final vai ter que regularizar essa obra, essa contribuição patronal vai ser aproveitada ali como crédito para a regularização da obra. Então, ambas as partes têm que contribuir com o INSS, o contratante e o contratado. E quando a gente está falando de um contratante que não é uma empresa, né, não é CNPJ, é CPF, eu vou contratar aqui, eu vou fazer uma obra, eu construir minha casa e eu vou contratar um empreiteiro. Essa pessoa física, ela também tem que fazer contrato de trabalho, ela pode contratar esses colaboradores como CLT, ou ela pode fazer um contrato de prestação de serviço. Se ela contratar como MEI, ela também tem que fiscalizar a emissão dessa nota fiscal e ela também vai ser responsabilizada. Como que funciona nesses casos? Então, a questão trabalhista, ela vai ser responsável, se tiver algum acidente, ela vai ser responsável, ela não vai ser um substituto tributário igual uma pessoa jurídica. Ela não tem que exigir nota fiscal igual uma pessoa jurídica, ela não tem obrigatoriamente de exigir ali o recolhimento. Só que, de forma inteligente, ela vai fazer isso porque ela vai regularizar essa obra na Receita e ela vai precisar desse crédito aí para fazer essa regularização. Então, com certeza é ideal que ela faça, sim, da forma correta, um contrato, faça a gestão, faça o recolhimento e que esse empreiteiro, que esse MEI faça o recolhimento do INSS de forma correta e ela também pode fazer a CPP aí de 20% para aproveitar no crédito para regularizar essa obra. Mas é menos pesado, eu diria assim, o judiciário, a questão aí, eu, Adriana, construindo minha casa como pessoa física, como um empregador, uma pessoa jurídica que tem lucro ali, vai oferir lucro com aquela negociação. Então, é diferente, o tratamento é diferente, principalmente nessa questão tributária. E independente do tipo de contratação dessa mão de obra, a pessoa física também tem que fazer um contrato se resguardando determinadas cláusulas da mesma forma como a pessoa jurídica faz? Com certeza tem que fazer da mesma forma, porque ela pode sofrer um processo trabalhista, um acidente, ter uma autuação, uma fiscalização, ela tem que regularizar a obra, então tem que fazer, e até para você exigir, né? Como a gente fala, no início ali eu falei que o contrato faz lei entre as partes, o que não está no contrato, a gente vai depender de um terceiro, que é quem? O juiz. Então, o que a gente quer é que esteja tudo muito bem amarrado, então sempre fazer um bom contrato. E quais são as principais cláusulas que tem que ter nesses contratos que, assim, essa não pode faltar de jeito nenhum? A primeira coisa no contrato é a gente pensar no objeto. É o escopo do contrato, que é ele que vai delimitar todas as responsabilidades, prazo. Então, o objeto, preço, forma de pagamento, prazo e multa. Essas são as principais cláusulas aí que devem constar no contrato. Ô, Adriana, quais são as principais brechas que você encontra quando o pessoal te contrata para você fazer análise de contrato com mão de obra? O que mais você encontra de brecha nesses contratos? Então, só nos contratos, como a gestão também, como você perguntou ali, as cláusulas principais. Então, quando você não coloca no contrato, delimita ali, o que é o objeto? Esse objeto é o que está incluso e o que não está. Por quê? Isso protegendo o contratante, especialmente aqui falando empresário, porque às vezes o cliente não tem noção, já pega o contrato ali, fase cinza. O que é essa fase cinza? O que inclui? Então, assim, deixar descrito o que está incluso nesse contrato, o que não está, o prazo determinado, igual é muito comum na construção civil, a contratação, subcontratação, então eu vou construir minha casa, contrato uma construtora, ela contrata uma empreiteira, que pode contratar outra, então essas subcontratações aqui, todas têm que ter responsabilidades. Então tudo tem que estar muito bem amarrado, o prazo que vai ser executado cada serviço e a gestão deste contrato. Não basta também só um bom contrato, a gestão. Por exemplo, esse contrato, a empreiteira, eu contratei a construtora, então eu vou efetuar o pagamento da construtora, a construtora vai pagar a empreiteira. Então ela sempre ir na obra, fazer a vistoria, verificar se foi tudo executado conforme o contrato
para pagar. Efetuou o pagamento adiantado, não foi lá, não fez medição, às vezes o empreiteiro recebeu 50%, executou 10%, 20%. Então, eu vejo erros no contrato, deixando brechas ali na forma de pagamento. Existem formas de você fazer retenção. Então, por exemplo, combina com o empreiteiro, vamos efetuar o pagamento aqui, o serviço da pintura. Cobrou, sei lá, 20 mil reais para pintar uma casa, dividido em medições. Então, de acordo, cada medição vai reter um percentual de 5%. Então, se eu for pagar 5 mil reais, eu vou reter 5%. Vou pagar esse final só depois que o serviço estiver executado, de acordo com o contrato, com a qualidade. Então, estando isso tudo muito bem amarrado, o contrato e a gestão deste contrato no dia a dia, isso evita muitos problemas. E essas brechas aí, contrato, falta de alinhamento no contrato, falta de aditivos contratuais, aí o cliente pede, faz isso, faz aquilo, e aí o construtor também não vai fazendo aditivos, no final vira problema, dor de cabeça. Distrato também é importante, Adriana. Se eu rompi a relação ali de trabalho, né, durante o serviço, por algum motivo, é importante ter um documento que formalize esse distrato também? Vai depender da forma que foi esse rompimento. O distrato é quando ambas as partes querem distratar. Então, nós fizemos um contrato de prestação de serviço por 6 meses. Vamos supor aqui, de serviço advocatício mesmo. Aí, com 3 meses, você, eu não estou satisfeita com a demanda, ou enfim, não vou precisar, e a gente tem um prazo ali, teria multa, mas a gente entra em acordo. Então, vamos rescindir esse contrato, vamos fazer um distrato. Então, eu dou quitação, você me dá quitação, tá tudo ok. Então, esse seria o distrato. Agora, a rescisão, quando tem descumprimento, aí é uma rescisão unilateral, que é mais difícil ali, as partes não vão sentar e fazer essa rescisão, geralmente um vai notificar o outro, pode ser levado até o judiciário, se for necessário, mas sim, tem que fazer aí uma rescisão, tem que ter uma finalização deste contrato, nem que seja uma notificação, se as partes não estão nem conversando, chegou um ponto que o empreiteiro não está indo mais na obra, faz uma notificação extrajudicial, rescindindo esse contrato de forma unilateral. Ali, devolvendo documentos, quitando, se tiver que efetuar pagamento não for possível, que faça isso por meio do judiciário, ou até mesmo no banco e tudo, mas que quite essa relação, que você finalize essa relação. Aí vai depender, o distrato só se for de forma que ambas as partes queiram distratar, ambas as partes concordem. Tem um ponto aqui que eu fiquei em dúvida também, né? Imagina que eu sou uma construtora, né? E estou contratando aqui uma empresa terceirizada, uma empresa especializada, por exemplo, em pintura, como você comentou, mas agora uma empresa que tem os seus colaboradores, né, trabalhando ali para ela. Que tipo de documento, né, eu preciso exigir dessa empresa para que eu fique resguardado e não sofra risco aí de uma ação trabalhista contra a minha construtora, né? Uhum. Eu vejo isso também como um risco, né? A gente não é só porque a gente está contratando uma empresa especializada que a gente está resguardado, né? Eu queria com essa certeza. visão também. Com certeza, porque tem a responsabilidade ali subsidiária e solidária. O que é isso? Subsidiária é que, a depender, se a outra parte, se o que você contratou, a empreiteira não estiver cumprindo, você pode ser responsabilizado ali no judiciário. E solidária quando obrigatoriamente vai ser. Então vai depender, o contratante ele é obrigado a fazer um bom contrato e fazer a gestão desse contrato. Sempre é fazer contrato e gestão. Os dois têm que caminhar junto, não adianta só fazer. Então, fazer um contrato, trazendo ali que o empreiteiro é obrigado a contratar formalmente, isso não quer dizer que é CLT, mas que seja formalmente todos os trabalhadores, obrigado a usar a EPI, né, todas as normas de segurança do trabalho, amarrar isso muito bem. A tratativa entre você e a empreiteira, então, você contratou uma construtora.
e a construtora contratou uma empreiteira. Você que contratou, você não tem nenhuma relação ali com aqueles trabalhadores da empreiteira. Tudo que você precisar, qualquer demanda ali, contato, vai ser diretamente com a construtora. E a construtora com a empreiteira, mas jamais com os trabalhadores dessa empreiteira. Se o empreiteiro aqui, o construtor, começar a dar ordens lá para o engenheiro, para o prestador de serviço, para o pedreiro, que está lá no canteiro de obras, que é trabalhador do empreiteiro, ele vai assumir uma responsabilidade. Então, não pode. Então, a relação direta aqui é com empreiteiro. E fazer a gestão no dia a dia. Quais documentos? Exigir todo mês, antes de efetuar o pagamento, se está pagando toda a equipe. Isso aí, todo mês exigir o cumprimento. Se for CLT, se está pagando todas as verbas trabalhistas, tributárias. Porque se essa empresa não estiver pagando, né, os colaboradores dela corretamente, esses colaboradores podem vir recorrer esses valores em aberto ao contratante, a construtora, por exemplo. Isso. Normalmente, eles já ajuizam uma ação ali contra a empreiteira e já coloca no polo passivo também a construtora, o contratante. Aí, se você tem um bom contrato e faz a gestão, aí seria toda a documentação, não, ele paga a equipe, eu estou fazendo a minha parte. Aí você consegue afastar ali sua responsabilidade e pedir a exclusão do polo daquela ação. Agora, se você não fez um contrato, não faz a gestão, não, eu deleguei, não, eu delarguei, né? Deixei ali para o empreiteiro, não sei se ele está pagando, aí você acaba sendo responsabilizado. Então fica a dica aí, né? Não adianta só fazer o contrato, né? A gestão também é fundamental aí, esse mês a mês aí, né? Essa prestação de conta. Falando sobre esse assunto de gestão do contrato, né? O que a gente vê muito é que os contratos, eles costumam ter um vocabulário mais rebuscado e que as pessoas têm um pouco, às vezes, de dificuldade até de entender. E aí, o que eu penso que pode acontecer, não sei se você já viu isso também acontecer, né? Às vezes uma construtora até ter um bom contrato, mas ela nem sabe o que está escrito ali, nem ela sabe o que está escrito ali direito, nem quem está sendo contratado sabe o que está escrito ali direito, e ela não se resguardou no que estava escrito nesse contrato. Não pediu documentação necessária, não fez os controles devidos ali do que estava sendo exigido, né? Então talvez ali tenha alguma cláusula a respeito de controle de ponto, por exemplo, que é obrigação da construtora ali, talvez ter um controle de ponto, mas a construtora não colocou um controle de ponto, porque ela nem sabia que às vezes isso estava no contrato. E aí, embora o contrato exista, esteja assinado por ambas as partes, você já viu dar errado porque a construtora, o contratante, não seguiu as cláusulas que estavam ali? Com certeza, com certeza. E o contrato, ele tem que ser claro, tem que ser muito claro para ambas as partes. Tem os 5 passos do método construtora blindada e você seguindo evita aí qualquer tipo de conflito, que é criar regras. Para criar regras, você precisa ter conhecimento. Então, por que criou consultora blindada, se você pode contratar um advogado e tal? Porque o que eu ensino lá é o básico que o empresário precisa saber para contratar mão de obra, para fazer um contrato de parceria com o investidor, com o parceiro, para documentar a entrega da obra para o cliente. Essa comunicação, ele que vai apertar a mão ali do parceiro, do investidor, ele que vai estar à frente, ele que vai contratar a mão de obra, então ele precisa desse conhecimento básico. Então, você tendo conhecimento, então são os passos, criar regras. Que regras são essas? Depende do tipo de vínculo. Se está falando com o cliente, é um contrato ali com o cliente, você vai colocar as regras do jogo naquele contrato. Se é com um prestador de serviço, enfim, vai ser o tipo de contrato, vai depender do vínculo. Segundo, comunicar de forma clara. Então, não adianta você fazer um contrato, você ter um contrato aí que você não entende, você não sabe explicar para o seu cliente. Por exemplo, um protocolo de entrega de chaves, que é algo que uma das coisas que eu ensino, que é muito importante também dentro do consultora blindada. Então, você tem um protocolo, você entregou para o cliente no dia,
ali um termo de recebimento da obra e lá assina, recebi a obra no dia tal, 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 um checklist do serviço executado, você foi checando ali com o cliente, item a item, cômodo a cômodo, tudo ok, aí você entrega para ele o manual do proprietário, um termo de recebimento, que tudo meu tem que ter termo, porque no judiciário não basta ter provas, não basta ter direito, você tem que ter provas. Um termo de que ele recebeu o manual. Aí ele coloca lá na gaveta e nunca mais olha. E aí você acha que ele vai seguir aquele manual e que se for levado para o judiciário vai ser a favor desse cliente, você que está certo, o cliente está certo ou você? Quem que vai pagar por isso? Você, porque é sua obrigação de informar o cliente. O cliente é um leigo, então da mesma forma é um prestador de serviço. Então você tem que fazer o manual, você conhecendo as regras da NBR, você explicando para o cliente, ó, cliente, isso aqui você pega, sei lá, guarda aqui na geladeira, coloca na porta da geladeira. Se choveu, você tem que limpar calhas. A cada ano você tem que, sei lá, a questão aqui do piso, todas as manutenções, o reajunte, enfim, todas as manutenções que ele deve fazer para que ele não perca a garantia e para que aquele imóvel não desvalorize. Se você criou regra, entregou o protocolo, manual e tudo, comunicou de forma clara, explicou tudo, documentou, que é o terceiro passo. Quarto passo, monitorar. Aí o cliente pede uma vistoria. Choveu, o cliente liga. Ó, vem aqui, o Guilherme construiu minha casa aqui, tá chovendo aqui dentro. Você chega, não de mãos abanando, documenta tudo. Com termo de vistoria na mão, positivo ou negativo, que você pegou lá no consultora blindada. Positivo se era sua responsabilidade, negativo se não era. Aí você vai fazer uma vistoria. Ó, aqui foi falta de limpeza de calha. Então, era sua responsabilidade. O construtor pode fazer o quê? Aplicar uma penalidade. Qual a penalidade? Ele não vai efetuar o reparo, que era a responsabilidade do cliente. Isso é para tudo. Contratou mão de obra, criou a regra ali. É proibido o uso do celular. Aí passou, o empreiteiro está lá, pendurado no andaime com o celular. Você, se for empregado CLT, você vai fazer uma advertência, uma suspensão. Se for prestador de serviço, você vai aplicar uma multa ou até uma rescisão contratual. Aconteceu novamente, você pode rescindir esse contrato. Se for empregado CLT, demitir por justa causa. Caso aconteça um acidente, vai ser demonstrado no judiciário que você fez sua parte. Você tinha as regras muito claras e que esse prestador de serviços descumpriu e assumiu a responsabilidade, ele atraiu para si a responsabilidade, e com isso você afasta a sua responsabilidade. Então, olha como que é interessante isso. Quando você, empresário, assume os seus direitos, você cumpre seus direitos e deveres, você afasta a sua responsabilidade. Quando você deixa de qualquer jeito, o cliente está fazendo vista grossa, está observando lá que ele não está cumprindo, ou não tem regras na sua empresa, aí, em qualquer momento, tudo que acontecer acaba sendo sua responsabilidade. Eu lembrei de uma coisa que você comentou lá atrás, que ainda fiquei com um pouco de dúvida. A gente estava falando sobre cumprimento de horário do MEI, que o MEI, teoricamente, a gente não pode cobrar dele horário para trabalho. Mas eu posso exigir um horário de trabalho via contrato? Não, horário não. Você tem que colocar prazo. Então, assim, qual que é o prazo que ele tem, quantos dias úteis para te entregar determinado serviço? E que ele poderá trabalhar no horário ali, por exemplo, se é um condomínio, horário de expediente. Mas horário fixo não, ele que vai fazer o horário dele. Então, por isso que tem que estar muito bem amarrado o prazo. Prazo de entrega. Mas ele precisa respeitar, por exemplo, os horários de um condomínio, de um centro comercial, algo assim, né? Sim, com certeza. Perfeito. E o momento para fazer esses contratos? Eu preciso fazer esse contrato antes de iniciar, antes de fato ali firmar uma parceria ou de fato assinar a carteira de um colaborador? Ou às vezes, vamos supor que eu já tenho uma equipe, eu tenho uma obra que já está acontecendo e eu estou no meio da obra e agora eu quero fazer um contrato de trabalho com o pessoal, quando eu tô com medo de acontecer alguma coisa. Assisti um podcast aqui e falei, meu Deus, eu preciso resolver isso, me resguardar. É o momento ideal? Qual que é o momento ideal, né? E é possível fazer no meio de um contrato de trabalho
já existente, né? Um CLT, por exemplo. Sim. O ideal é fazer um planejamento de contratos. Então, para quem estiver ouvindo aí, nossa, minha obra é uma bagunça, eu não sei nem por onde eu começo, não sei os tipos de contrato, como por onde eu começo, o que eu faço. Então, sempre, você já sabe as funções que você vai contratar, o que um pedreiro faz, um eletricista, um pintor, um engenheiro, porque em cada obra, cada empresa é diferente. Então, você faz ali um cronograma, um descritivo de funções de cada trabalhador que você vai contratar. Aí você vai pensar, eu posso contratar esse aqui, eu preciso que ele tenha horário fixo, que ele esteja aqui de segunda a sexta, de 7 às 17, ou eu posso realmente pagar por empreitada e cobrar ali prazo, cobrar resultado, para você ir clareando a forma de contratação que você deve fazer. Então, o ideal é isso. Aí, se a gente está falando, não, eu quero empregada, aí você começa pelo contrato de experiência, um contrato que tem menos encargos. Então, a gente vai fazendo esse planejamento. E, se possível, contratar de outras formas, aí vai pensar se é empreitada, se é um prestador de serviço MEI, entender. Mas o momento ideal sempre é antes. Não foi possível, não fez? Então, faça. Porque quanto antes possível. Porque cada dia você está ali acumulando um passivo, você está falando da CLT, tem penalidades ali de não estar com a carteira registrada e qualquer momento que você esteja, esse tempo que você está sem um contrato, você está correndo risco. É interessante, eu espero que o pessoal fique alerta aí, corra logo para fazer o contrato se não tiver. Um outro ponto, você acha mais interessante uma empresa sempre ter um jurídico interno ou você acha que contratar um prestador de serviço no jurídico faz sentido? Por que eu pergunto isso, né? Porque cada empresa ela tem muitas particularidades, né? E aí eu não sei se seria interessante alguém que já conhecesse da particularidade dessa empresa para redigir o contrato, ou se um prestador é capaz de conhecer ali toda a particularidade da empresa para falar qual é a melhor forma, né, de redigir esse contrato. Faz diferença, se faz diferença. Meus clientes, por exemplo, eu atendo nosso escritório Sem Fronteiras, atende o Brasil todo. Tem 2 clientes que tem um jurídico interno que faz, ali a gente já passa, ele passa para correção, para assinar, ele faz gestão dos contratos. Então, a gente faz todos os contratos aqui, ele faz a gestão, assinatura e tal, tem uma pessoa só para fazer essa gestão. Então, depende aí da capacidade até econômica da pessoa. Por exemplo, os meus alunos, tem mais de quase 2.000 alunos, e que não tem um jurídico, mas lá dentro tem os contratos, porque o curso Consultora Blindada não é um curso, na verdade é um treinamento. Então, como se eu entrasse ali dentro da empresa, da construtora, da incorporadora e fizesse ali o passo a passo. Então, tem mão na massa em que eu ensino eles a adaptar o contrato, a gente tem a comunidade no WhatsApp para tirar dúvidas e eles mesmos conseguem fazer o contrato porque eu forneço a estrutura, o acompanhamento. Então, assim, lógico que o melhor cenário, se você conseguir ter alguém ali internamente acompanhando seus processos, mas eu vou ser bem sincera, eu tenho um tempo já que eu estou falando para a construção civil, atuando exclusivamente com construção civil. Para eu conseguir fazer o consultora blindada, como eu falei para vocês, foi estudando jurisprudência, porque não tinha doutrina, não tinha nada para estudar. Então, é algo muito novo, não tem aí o direito da construção civil, nós estamos construindo o direito aí da construção civil. Então, é difícil também encontrar profissionais especializados que têm experiência na construção civil. A consultora blindada é desde 2020, e os advogados me cobrando, tem muitos alunos advogados, me cobrando algo específico para eles. E eu comecei agora, então estou na primeira turma de mentoria, que é a elite do jurídico imobiliário, que em breve vou ter para indicar vocês. A gente está formando aqui uma elite de jurídico imobiliário, de profissionais especializados. Então, entre você ter alguém que não tem conhecimento dali dentro da sua empresa, que vai fazer, porque a construção civil é um mundo à parte. Então, eu falo isso já para os meus alunos advogados, né? Gente, se prepare, tudo que vocês aprenderam na faculdade, esquece. Aqui é o civil, trabalhista, tributário, tudo junto. Você vai fazer uma contratação de mão de obra, você tem que pensar na regularização lá no final.
O contrato com o cliente é o tipo de contrato que você assina. Se for empreitada mista, se for empreitada total, parcial, vai demandar ali quem é responsável pelo Cadastro Nacional de Obra, quem é responsável por essa regularização. Então, assim, são muitos particularidades, é muito específico. Então, se você não tiver alguém com esse olhar treinado e fazer um contrato só por fazer, aí você pode pegar aí no chat, né, um contrato aí só por fazer, não souber, às vezes vai ter prejuízo. Esse cliente que eu comecei contando o caso, que foi oriunda aí do Construtora Blindada, surgiu desse cliente, dessas questões todas que aconteceram com ele tinha um advogado. Então, advogado que fez o contrato de parceria, advogado que fez o contrato com o cliente, mas não tinha noção do que estava fazendo, não tinha essa visão do setor. Então, é realmente contratar alguém que tem essa visão, essa experiência. E eu acho que a segunda pessoa que eu converso que fala um pouco sobre a necessidade de ter essa especialidade, né? A gente estava conversando também com uma contadora até, falando sobre processo de reforma tributária e tudo mais, e aí a gente estava falando sobre a necessidade e os prejuízos de, às vezes, você trabalhar com um contador que não conhece esse universo da construção civil. Então, mais uma especialidade aí que a gente tem que ficar de olhos abertos, né? Quem é construtor aí ficar de olho aberto para contratar pessoas que tenham conhecimento do setor. Com certeza, com certeza. É um setor que demanda muito, extremamente carente de profissionais especializados, tanto contadores quanto advogados. Então, um setor que cresce muito, tem muitos prejuízos e em razão aí de falta de profissionais especializados. E existe esse trabalho de assessoria, Adriana, que eu acho que é o que você faz também, né? É uma assessoria e eu posso contratar essa assessoria por um tempo para eu organizar a casa, fazer todo esse planejamento, essa criação dos modelos de contrato e depois essa assessoria ela tem um fim ali. Nós temos clientes que estão conosco desde quando a gente começou. E tem pessoas, não, eu quero só estruturar aqui e até treinar uma pessoa, a gente tem treinamento, geralmente eu ofereço o treinamento consultora blindada e depois uma mentoria ali um tempo, de uns 6 meses para aquela pessoa, e aí ela consegue, lidando ali, o advogado consegue com as demandas. Mas a gente tem sim, tem assessoria mensal, assessorias pontuais, consultorias pontuais, que também seria só aquela, estou com uma demanda X, estou com um problema X aqui, preciso entender. Então dá para atender todo tipo de empresa, né? As pequenas, as médias, as grandes. Eu ia perguntar justamente isso, né? Às vezes a gente tem empresas menores que talvez não tenha não tem condição de fazer um investimento grande numa assessoria e essa empresa, ela quer se organizar. Por onde você indicaria ela começar de uma forma mais acessível? Eu preciso organizar meus contratos, eu preciso estruturar alguma coisa, mas eu não tenho, às vezes, condição de contratar uma assessoria jurídica especializada. Por onde ela pode começar de forma acessível? Com certeza, sem falsa modéstia, não existe nada parecido no Brasil como consultora blindada, não existe mesmo. Foi algo que eu fiz para atender as pessoas realmente que não têm condições de pagar uma assessoria. Então, ali um treinamento, um passo a passo, com todos os tipos de contratos e documentos, e aula mão na massa, em que eu explico como adaptar, com acompanhamento ali no WhatsApp, então a pessoa não vai ficar perdida, tem acompanhamento no WhatsApp, tem aulas tira dúvidas, então o melhor custo-benefício que existe hoje no mercado da construção civil, seja para advogados que querem começar a atuar, para construtores, incorporadores, começar ali mesmo pelo consultora blindada. Não, mas eu já tenho dinheiro, eu quero pagar assessoria. Mesmo assim eu falo para fazer, sabe por quê? Todos os meus clientes foram meus alunos. Como eu falei, eu não vou estar... Eu tenho um cliente que sempre brinca, ele fala, nossa, imagina se eu tivesse que ligar para a Adriana na hora que eu estou aqui com um investidor fazendo uma negociação de milhões, espera aí que eu vou só ligar aqui para minha advogada. Então, assim, os direitos, como eu falei, não são divulgados os direitos dos empresários. E eles têm mais direito que eles imaginam. Então, a partir do momento que você conhece seus direitos, conhece seus deveres, você conhece... você sabe quais os riscos você está exposto, como eliminar, como mitigar, você passa a ter o controle. Ainda a gente não está falando mais controle, você passa a ter o controle do seu negócio na sua mão.
Ah, não, aqui, ó, o risco de acidente, eu não posso ter o risco disso, então eu vou mitigando. Então, você não vai delegar ali para uma pessoa que vai fazer um contrato que você não entende nada, você não sabe cumprir, não sabe se a outra praça está cumprindo, você não consegue exigir porque você não conseguiu entender o juridiquês daquele contrato. Então, assim, não tem jeito. O empresário, quem quer ser empresário, ele tem que conhecer seus direitos, seus deveres, o básico. Não precisa entender de legislação, ser um advogado, mas o básico dos seus direitos e deveres ele precisa conhecer. Perfeito. E aonde que o pessoal encontra o Construtora Blindada ou encontra também, né, seu conhecimento aí para poder absorver do que você também posta bastante nas redes sociais? Sim, eu posto, todos os dias eu posto alguma coisa no meu Instagram, compartilho, às vezes casos que eu estou fazendo ali. Meu Instagram é Adriana_Direito Imobiliário. E estou mais presente ali no Instagram. No momento agora está com inscrições abertas até de Black Friday, mas eu não sei quando vai ser aqui, que vai para o ar, mas está com uma promoção aí de Black Friday que eu nunca fiz na vida, do Consultora Blindada. Se já tiver saído, só falar que veio do podcast da Mais Controle aí, que você vai fazer uma condição. Gente, tá o Consultora Blindada com 50% de desconto e ainda ganha incorporadora blindada e contratação de acesso vitalício. Então, aí agora não é desculpa para você não ter o controle da sua obra, para você não ter aí o conhecimento, para colocar a culpa, né, nos outros. Não, realmente eu não conheço, não sei o que eu estou fazendo. Tem sim, tem muitas. Está disponível aí para você todo o conhecimento, todo o passo a passo, toda a estrutura, todos os contratos, todos os documentos. Eu acho que blindar a sua empresa, porque eu acho que muita gente não sabe o tamanho do risco que está correndo, né? Às vezes o passivo que está sendo criado, né? Então acho que é importante ter essa clareza, né? A maioria das construtoras é uma falência nos primeiros 5 anos. E assim, a maioria, gente, não é falta de obra, de cliente, é problema jurídico, é um contrato mal feito, é uma falta de um aditivo, é um contrato de parceria que você faz errado, é uma documentação de entrega da obra que você não faz, o cliente acha que a garantia é eterna. São esses erros que vão acumulando, e aí quando vem, é um trabalhador que entra com ação trabalhista e outro entra também, e aí uma obra que você entregou, que aí está dentro do prazo de garantia, mas não era, o cliente não fez a manutenção porque você não sabia como passar essa responsabilidade para ele. Isso vem de uma vez e o lucro vai todo pelo ralo. Então, realmente são problemas, são prejuízos aí que levam as construtoras à falência. Quando eu falo construtora blindada, é blindar mesmo, é realmente aí com contratos, documentos, estratégias. Por quê? Empreender no Brasil não é fácil. Então, o empresário ele tem que estar com todas as armas mesmo, para ele conseguir aí ter lucro, ter sucesso. E saber o risco, né, que ele está correndo, e aí ele escolhe se quer correr esse risco ou não, né? Mas agora andar no escuro, né? O importante é ter clareza sobre isso, né? E tudo bem se está na margem dele, se ele quer correr esse risco, se não tem outro jeito, mas ele está ciente, ok, isso. É uma decisão, né? Mas é importante ter clareza de todo esse risco e de todo esse passivo que vai sendo construído aí ao longo do tempo, né? Então, perfeito, é isso mesmo, Guilherme, que eu falo, porque você escolher, você tendo conhecimento, aí você escolhe e você mesmo vai mitigando os riscos. Agora, a partir do momento que você não tem conhecimento, é andar com os olhos vendados aí, né? Confiando em outras pessoas, né? Isso, com certeza. Então, é conhecimento mesmo, é o que liberta a gente. Guilherme, tem mais alguma dúvida aí sobre esses contratos com mão de obra? Eu tenho uma aqui sobre diarista. Uma vez conversando até com um construtor, sobre um caso de um diarista, ele falou, eu tenho um diarista aqui, mas ele vem na minha obra apenas 2 vezes por semana. Então, tá tranquilo, estou resguardado porque ele não vem todo dia. E o que você me fala disso? Está resguardado mesmo ou não? É porque tem esse negócio da doméstica, né? De até 3 dias por semana, tudo bem, né? Não tem problema, mas dá para falar isso com um diarista da construção também? Se ele for 2 vezes na obra só? Não, essa questão de 2 vezes, 3 vezes na semana é uma legislação específica para a doméstica. O que vai caracterizar se é vínculo empregatício ou não? Se tem subordinação jurídica, então se ele está subordinado ali, tem um superior hierárquico dando ordens, se ele tem um horário, então se ele vai 2 vezes na semana, estabelecido que ele começa às 7 da manhã,
sai às 17, tem 1 hora de almoço. Tudo isso aí é regras de empregado CLT. Aí nesse caso seria caracterizado um vínculo, né? E existe uma modalidade na CLT que pode cobrir esse tipo de caso, né, Adriana? Que é, eu só preciso do profissional uma vez na semana, ou 2 vezes na semana na minha obra. Como que seria? Porque às vezes a pessoa fala, eu não quero, né, assinar a carteira porque eu não preciso dessa pessoa todo dia, do profissional todo dia aqui na minha obra. E qual seria essa modalidade? Né? O contrato mais perto de ser seria o contrato intermitente. O contrato intermitente é aquele que você assina a carteira do trabalhador, faz um contrato com ele e só chama ali quando tem demanda na obra. Por exemplo, um pintor, que você vai precisar só ali na fase final da obra. Então, você suspende o contrato. Então, tem serviço. Ele trabalhou, vamos supor, 10 dias naquele mês, e aí vai precisar dele só no outro mês. Fica suspenso esse contrato, aí chama novamente. Ele não recebe os dias que ele não trabalha, e ele pode trabalhar para outras pessoas também. Então, teria essa possibilidade, seria o mais próximo aí. E hoje é mais fácil de suspender isso? É via digital também? Ou tudo ainda digital. Tudo digital. O contador. A contabilidade que faz via digital. E é um canal de comunicação direto ali com o trabalhador. Olha, então esse mês eu não vou precisar, vou suspender, no mês que vem vamos combinar de voltar, mais ou menos dessa forma? Funciona? Mais ou menos assim. Você faz um contrato de pintura. Então, vou precisar nas fases de acabamento da obra. Aí, como não tem tempo ali para determinado, toda vez você vai notificar ele com 3 dias de antecedência. É obrigatório 3 dias. Ele vai... Pode ser por WhatsApp, por e-mail, vocês vão deixar isso no contrato combinado. Vou comunicar pelo WhatsApp, 3 dias de antecedência. Ele tem 1 dia para responder se vai ou não. Se ele aceitou e não comparecer, você pode, inclusive, cobrar uma multa dele, que é 50% do que ele ganharia se ele tivesse ido. Mas, então, avisa com antecedência, ele aceita ou não. Mas existe essa possibilidade, sim, e é feito o contador que faz essa suspensão do contrato. Aí ele não vai incidir verbas trabalhistas, 13º, férias, nada, enquanto ele não estiver trabalhando, diferente de um outro contrato comum, que é por prazo indeterminado. Bom, Adriana, para a gente fechar, né, eu queria fazer um ping-pong final aí com você. São 3 perguntinhas rápidas. Um erro que você não quer repetir? Contratar alguém sem formalizar. Quando eu abri minha loja, meu primeiro negócio aos 18 anos, eu fiz isso. Contratei errado, paguei 2 vezes. Nossa, mas aprendi a lição. Uma decisão, uma ferramenta que mudou a sua rotina. Aí pode ser um livro, um método, uma tecnologia, algo que tenha mudado aí a sua vida. Um método consultora blindada, porque eu tive que estudar, me desenvolver como pessoa, para criar regras, me desenvolver como profissional. Isso melhorou minha rotina de trabalho, que todos sabem, entrou desde a proposta ali até o pós-obra, a gente tem todas as fases, então isso é muito mais fácil para a gente na gestão, a gestão com os clientes, com os alunos, me ajudou também, assim, até como pessoa mesmo, como profissional, como pessoa, me desenvolver e ajudar milhares de pessoas. E uma dica em 1 minuto? Quem está ouvindo isso pensa, né? Às vezes a pessoa pensa, é tão difícil porque a legislação complexa, eu não sei por onde começar. Eu falo que existe um mundo que é um mundo aqui ideal, que é o mundo da legislação, um mundo perfeito, aqui no papel. Existe o mundo real, que a maioria dos empresários estão na completa informalidade, sem conhecer seus direitos, seus deveres, sem saber quais riscos estão expostos, andando aí, como a gente falou, né, de olhos vendados, mas existe um mundo possível. O que é isso? Você pegar a legislação a partir do momento que você tem conhecimento, pegar a legislação e saber quais são seus direitos, seus deveres e criar as regras aí do seu negócio, estar protegido, escolher quais são os riscos que você vai realmente querer, né, assumir, quais riscos você vai conseguir eliminar, quais riscos você irá mitigar. Então, é realmente ter aí o controle do seu negócio por esse mundo possível. É possível a gente pegar a legislação
e seguir e ter um negócio aí seguro, lucrativo e duradouro. Bom, a gente chegou ao final de mais um episódio. Adriana, queria te agradecer aí por compartilhar com a gente seu conhecimento, mostrar de forma prática, né, como que os contratos eles são fundamentais para garantir segurança e profissionalismo. Repete pra gente também o @ para quem quiser achar o método, achar você lá no Instagram. É Adriana_Direito Imobiliário e construtorablindada.com.br. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, Laila, agradeço, Guilherme, pelo convite. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Estou à disposição. Muito obrigada. E agradeço aí quem vai nos ouvir. Qualquer coisa, estou à disposição. Chama lá pelo direct, que eu puder ajudar. Estou inteira à disposição. Vamos começar em 2026 blindado juridicamente, né? Preparado aí para 2026, com reforma, com muitas mudanças. Guilherme, obrigada aí também por contribuir com esse bate-papo. Foi bom demais. Obrigado, Laila. Obrigado, Adriana. Poxa, mais uma aula aí, né, no Mais Controle Cast. E eu acho que quem não está seguindo ainda está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, né? Corre aí, vão seguir a gente. Adriana, obrigado aí. Só conteúdo de peso que a gente está trazendo. Então hoje a gente viu que um bom contrato não é burocracia, é proteção, vai garantir clareza, vai evitar conflito, vai assegurar que tudo seja realizado com responsabilidade, com segurança. E você que nos ouviu até aqui, se você gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast, compartilha com os colegas interessados no mercado da construção, que isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Lara Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!